Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Compartilhe um verão mais seguro. Quando se trata da mudança de rotina no verão, o recado é simples. Não misture bebida e direção. Está mais do que na hora de incorporarmos na nossa rotina de verão novas atitudes para respeitar cada vez mais as leis de trânsito. Tenha consciência e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. Respeitar as leis de trânsito torna sua diversão muito mais segura. Compartilhe um verão mais seguro. Uma campanha do Governo do Estado e Detran. Pensou em construir ou reformar? Lembrou Tintas Luxor, a marca especializada em texturas que tem para você os melhores preços e qualidade. A sua qualidade é certificada pela ABNT e pelo Inmetro. Visite uma de nossas lojas e conheça nossos produtos e condições em um ambiente aconchegante e excelente atendimento. Loja na Mintas Barros, Roberto Freire e Parnamirim. Além da nossa fábrica no Polo Industrial de Macaíba. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. A partir de agora, você acompanha na 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias. Estamos ao vivo pelo Facebook, página Potiguar Notícias, ao vivo também no YouTube, canal PNTV e ao vivo em diversas rádios. Vou aqui mandar um abraço rapidamente para quem nos ouve pela 105.9 de Ceará Mirim, Parnamirim FM, Olho d'Água FM de São José de Mipibu, FM Liberdade de Felipe Guerra, alô Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo 87.9, FM Liberdade de Cerro Colar e também Asas da Esperança 98.7 de Mossoró. E também estamos ao vivo pela TV Natal, canal 12 da NET 108 Cabo Telecom, além de estarmos ao vivo pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Muitas maneiras de assistir e ouvir o programa. Programa de hoje, que aqui no primeiro bloco eu tenho a satisfação de estar com o professor Carlos Alberto. Ele vai comentar comigo algumas das notícias que já estão no portal Potiguar Notícias e que são
são notícias que estão sendo discutidas no Brasil, no mundo, enfim, muita coisa bacana. E a partir do segundo bloco nós teremos entrevistas. Hoje entrevista com Marcos Antônio Santana, que é presidente do Sintsuper do Rio Grande do Norte, e também com a vereadora em Parnamirim, Kátia Pires. Mas as entrevistas, tudo depois. Agora eu vou saudar meu companheiro de bancada na manhã na tarde desta segunda-feira. Professor Carlos Alberto, boa tarde. Boa tarde, Cefas. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui no Potiguar Notícias, retomando aqui nossa participação toda segunda-feira. E agora com a novidade da gente estar na TV, na Cabo Telecom, também no 12 da NET. Também, né? cada vez dizer, mais ampliando o sinal, a gente já chega a quase todo o Rio Grande do Norte, em vários municípios importantes do estado, e agora um pouquinho mais forte também na televisão, além da Web TV também. Exatamente. E lembrando, professor, que podem nos assistir através de rádio convencional, smartphone, iPhone, toda a mídia possível. É possível assistir Web TV, Web Perfeito. Rádio, tem essas vantagens. Então vamos lá. O que é que tem de novidade aí? Professor, o mundo está pegando fogo, quase que literalmente. Nós vamos falar sobre Papa, sobre Lula, sobre política, mas eu vou começar com uma notícia rápida e depois quero a opinião do senhor. Essa é a manchete do portal Potiguar Notícias. Registrada na França a primeira morte na Europa pelo coronavírus. Um turista chinês de 80 anos infectado pelo coronavírus morreu na França neste domingo, segundo a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn. Essa morte é a primeira fora da Ásia e a primeira na Europa, lamentou a ministra durante uma conferência de imprensa. O homem, originário da província de Hubei, a mais afetada da China, chegou à França em 16 de janeiro, foi internado no hotel Bichat, na capital francesa, em 25 de janeiro, e veio a óbito neste domingo. Professor, o coronavírus saiu da China. E eu fiquei impressionado com todos os cuidados que aquele navio Diamond Prince estava tomando, para a gente ver como esse vírus ele tem capacidade de se proliferar. Todas as viroses têm, né? Sim. Mas o que é preocupante é o seguinte: naquele navio com 3.700 pessoas, que isolaram o navio, né? Trancaram todo mundo, cada um num quarto diferente. Imagina um navio com 3.700 pessoas a bordo. São quartos. Esses navios de cruzeiro, os quartos são muito pequenos. Então, as pessoas se sentem mal, uma claustrofobia e tal. Sim. Lá, Cefas, já chega, eu acho que hoje deve estar perto de 400 infectados, que até ontem era 350 e alguma coisa. Eles estão descobrindo 70 novos casos por dia nesse navio. Então, números assustadores. Então, nos últimos dias, esse número que saiu de 40 pessoas para 400 pessoas. Então, os países começaram a ir buscar os seus cidadãos dentro do navio. Então, os Estados Unidos foram resgatar ontem os americanos, a Itália também está em vias de resgatar, porque está vendo que lá todos vão adoecer. Sim. E é melhor trazer para tratar no território do país. Né? Exatamente. Vamos ver o que é que vai acontecer. A China está tomando providência, fechou fronteira, fechou a cidade lá completamente, está fazendo um processo de sanitização, né, de limpeza com cloro, com água sanitária, está limpando tudo, estação de trem, de metrô, de ônibus, ruas, jogando cloro, é uma coisa caríssima. Você vê como essas coisas podem abalar até a economia de um país. Economia, né? Exatamente. Com certeza a China desacelera economicamente esse ano, e aí o Brasil também pode sofrer um pouquinho, né, porque nós vendemos muito para o mercado chinês. Na verdade, vendemos mais do que compramos. Impressionante. É verdade. Professor, e só lembrando a questão do coronavírus, até agora não foi dos brasileiros resgatados pelo governo federal, nenhum caso foi registrado. Estão bem, graças a Deus, ninguém desenvolveu. Tem que esperar 15 dias. E aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos uma situação tragicômica. Um jovem afirmou que estava com os sintomas da doença, foi internado no Gisele do Trigueiro, depois descobriu que era uma pegadinha, ele só queria se mostrar para os amigos, inclusive, foi indiciado, inclusive, coisa absurda, professor. Ele nega, né, diz que não foi brincadeira, mas as pessoas da cidade dele, parece que ele é de Bahia Formosa. Bahia Formosa, né, tem provas. Dizem que ele é uma pessoa que está acostumada a fazer isso. E mostraram prints da qual ele disse que ia fazer isso. Eu até li uma postagem bem engraçada no Facebook, de uma conterrânea dele, dizendo o seguinte: esse menino gosta de brincar com a gente, alguma coisa assim, sabe? Ele diz que está com leucemia e a gente vê ele no Batman no cano. Nossa. Que história insólita, professor. É muito insólito. Então, assim, até que ponto
né, isso é verdade ou não. Eu também não tenho mais detalhes, eu só vi isso na internet, estava no Facebook da menina lá. Então, isso foi o mais perto que o Rio Grande do Norte chegou do coronavírus. Mas a gente tem que tomar algumas medidas. Primeiro, saber como se enfrenta a doença, qual o protocolo, qual a sequência de medicamentos e de tratamento que deve ser dado às pessoas que forem infectadas. Porque pode chegar aqui, pode chegar no Brasil. Então, que tipo de remédio se dá para tratar? Que cuidados tem que ter com o paciente? Porque a mortalidade é até razoável, né? De cada 100 pessoas que estão contraindo o vírus, 2 morrem. Né? Então, se você alastra isso num colégio, por exemplo, de cada sala de aula morreria uma pessoa. É um número altíssimo, né? 50 alunos morre 1. Então, quer dizer, a gente precisa dizer como vamos tratar, que cuidados as pessoas têm que ter, quem contrair essa virose tem que fazer o quê? Vai para a UPA? Vai para o Hospital Giseuda Trigueiro, em Natal? Para onde vai? Eu acho que o governo tem que decidir a política que vai adotar, quais a sequência de tratamento, as orientações que têm que ser dadas à população. Isso é para ontem, porque Pipa é um destino turístico. Ele brincou, disse que foi lá em Pipa, mas Pipa é um destino turístico que recebe turistas do mundo inteiro. Quer dizer, esse chinês estava em Paris, já é o primeiro caso em Paris. Será? Então, assim, pode aparecer um turista em São Miguel do Gostoso, em Natal, em Ponta Negra, em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Um cara que trafegue pelas nossas estradas, que use um banheiro, estando infectado. Então, assim, o que nós precisamos fazer para tratar? Perfeito. E quando acontecer, onde iremos tratar? Porque imagine, como é que a gente vai dar tratamento a 1.000 pessoas simultaneamente? Onde será esse tratamento? Num ginásio? Né? Então, assim, nós temos que nos preparar, não pode deixar... Concordo com o senhor. A nossa sorte é não ter começado por aqui, porque, assim, essa sequência de tratamento, nós vamos copiar dos medicamentos que tiverem sido bem-sucedidos em outro país. Né? A França teve um caso. Como é que a França tratou seu paciente? Os Estados Unidos também, como eles trataram? Então, isso ajuda a gente a tratar da maneira correta. Com certeza. E antes de mudarmos de assunto, só para eu e o professor Carlos Alberto, nós rimos aqui da história do rapaz porque a história é risível. Mas lembrando que a notificação falsa de doença é crime. O rapaz está indiciado, pode ser preso. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, não faça isso. Porque isso, além de atrapalhar a saúde pública, é crime. Ele poderá ser penalizado. Um trabalho comunitário, alguma coisa ele poderá fazer para pagar pela falsa comunicação. Fora o desrespeito à equipe de saúde que poderia estar trabalhando em outra coisa. Nós rimos, mas o assunto é risível, mas não é piada. Vamos a outro assunto. Vamos falar agora de multidões. Multidões que falou-se que o carnaval era um risco em relação ao coronavírus. Vamos falar aqui um aspecto do carnaval. Carnaval 2020, Ministério Público divulga campanha sobre importunação sexual. O carnaval está chegando e o Ministério Público do Rio Grande do Norte começa a divulgar campanha Não Vacila na Folia. A intenção é esclarecer e dar dicas sobre o crime de importunação sexual. Esse crime é um ato libidinoso praticado sem autorização a fim de satisfazer desejo próprio ou de outra pessoa, e esse crime pode levar a uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Trocando em miúdos, professor, aquilo que a gente sempre se acostumou a ver no carnaval, desde que eu e o senhor tínhamos 15, 16, 17 anos, era uma coisa antiga, de homens passarem a mão, de fazer corredor por dentro, cada vez isso é menos aceitável socialmente. E agora o Ministério Público, pela primeira vez, lança uma campanha frontalmente contra, lembrando que é crime, professor. Nós temos que respeitar a decisão das pessoas. Se a pessoa não lhe quer, agradece, muito obrigado, tchau, vai procurar outra pessoa que lhe queira, né? Então, assim, eu tinha amigos muito paqueradores que diziam assim, rapaz, vai chegar uma hora que uma vai querer e fica com você. Então, assim, não precisa ficar insistindo, não precisa ficar insistindo. Tem tanta gente no mundo, né? Metade da população de um gênero, a outra metade é de outro. Então, uma pessoa vai lhe querer. Então, agora, você ficar forçando a barra para que a pessoa lhe aceite, a pessoa não quer, e você vai lá e aquela pessoa pegajosa e chata, e aí você está ultrapassando os limites, né? Agora eu tive um professor, Cefas, muito engraçado, um professor de português lá em Natal, chamado Arimatea.
Aí ele Matéria dizia, rapaz, eu não levo fora. Por quê? Porque eu só paquero de longe. Ele diz assim, ele chamava para dançar, aí ele dizia assim, vamos dançar de longe. A pessoa lia o lábio dele e eu não ia. Esse dizer, nunca tinha risco. Não precisava ir lá andando, sabe, para chamar para dançar, sabe? Ele de longe, ele paquerava, e aí ele brincando na turma do pré-vestibular do Salesiano. Esse não tinha risco de cair na... Não levava fora, não levava nem era assédio. Era tão de longe que não chegou nem perto da menina. Que figura. Então, para você ler a matéria toda, que é a matéria longa da campanha Não Vacila na Folia, você vai lá no portal Potiguar Notícias. O tempo do primeiro bloco está quase terminando, mas vamos falar de futebol, professor. Não podemos acabar sem falar de futebol. ABC vence Globo por 2-1 pelo Campeonato Potiguar. O ABC encarou o time de Ceará-Mirim neste domingo no Estádio Barretão pela primeira rodada do segundo turno e venceu o desafio por 2-1. Professor, o ABC já começou tá embalado, mas já começou a jogar o segundo turno e nem decidiu o primeiro. As coisas do Rio Grande do Norte. Não teve a final do primeiro turno. Não teve a final, está marcada aí, né? Está marcada dia. É quarta-feira? Quarta-feira, dia 19. Então, mas o ABC está bem, acho que o ABC teve a baixa de Wallison, que é uma baixa extremamente importante para o ABC, grande jogador, está acima da média, né? Apesar de não estar no clube de Série A, mas acho que ele vem passar sempre o primeiro semestre aqui para rever a família, os amigos, para dar uma relaxada e depois disputar as séries mais importantes. Mas infelizmente vai ter que parar, vai ter que passar um tempinho aí se recuperando da fratura. Muito grave. Exato. Mas acredito que daqui para o final do ano o Alisson volta para um grande clube, ou então, quem sabe, leva até o ABC de volta à Série C, né? Se recuperando aqui. É um campeonato longo, ele tem esse tempo aí para voltar até o final do ano. Perfeito. E quem sabe ajudar o ABC nas últimas partidas. Quem sabe? Da Série Tomara C. que isso aconteça. Professor, e ontem o Flamengo venceu. Torço pelo ABC, apesar de ser americano. Tá. Se eu torço pelo futebol potiguar. Claro, eu tenho meu irmão gêmeo ABCdista, então eu não quero a tristeza dele. Perfeito. Nós torcemos também pro futebol potiguar. E o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e se sagrou campeão da Supercopa. O Flamengo continua imbatível, professor. Tá sobrando, realmente. A disciplina do Jesus lá fez com que o time engrenasse e está no ascendente. Vai passar alguns anos, se mantiver essa equipe, o técnico, esse espírito, ele vai passar alguns anos de topo. Perfeito. Acredito. Como diz um amigo flamenguista meu, só Jesus salva. Grandes jogadores, grandes times, por exemplo, o Santos de Pelé, o Flamengo na época de Zico, o São Paulo na época de Raí, daqueles grandes jogadores. Então, assim, essa é a época do Flamengo, graças a esse trabalho desse coletivo que está sobressaindo o Gabigol. Né? Perfeito. Nós vamos chamar agora a coluna do Padre Murilo. Agradecer, professor Carlos Alberto. Prazer tê-lo aqui. Aguardo, senhor. Então, grande abraço, boa semana de trabalho a todos os norte-rio-grandenses. Obrigado. A próxima segunda estaremos aqui. E nós vamos fazer o intervalo, mas antes do intervalo você vai ficar com a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo Paiva. Padre Murilo. Olá, como vamos? Mais uma vez conversando, dialogando. Fé e cidadania. Olha só, muita gente tem uma certa dificuldade de relacionar os dois temas, fé e cidadania, ou podíamos dizer, fé e política. Mas, na verdade, porque quem assim pensa, na verdade, tem um pensamento ou formado por si ou recebido de alguém, de que a política é coisa satânica. A diabolização da política é um negócio que tem um interesse muito rápido. O interesse de quem diaboliza a política é manter as coisas como estão. E isso é um frontal desconhecimento, assim falando do ponto de vista mais brando possível, ou falando do ponto de vista mais tenaz, é um flagrante desrespeito àquilo que Jesus pensa. Porque, na verdade, Jesus não é um reformador, Jesus é um revolucionário. Você não pode ler o Evangelho pensando que Jesus é um reformador, que veio como que, ele mesmo fala, colocar remendo novo em pano velho. De jeito nenhum. Ele veio, então, fazer uma nova tessitura, um novo tecido. E, ao longo dos séculos, há sempre essa peleja, não é outro nome, peleja, briga, luta, conflituosidade entre aqueles que querem mudar o mundo para que de verdade ele seja como Jesus quer, e sempre teve muitos confrontos. Foi assim no mundo judaico, sob a força
da opressão romana sobre os judeus, mas também a classe dominante de Israel não aceitou a revolução de Jesus, é tanto que o assassinou de forma lenta, gradual e no final de forma explícita, com o castigo da cruz, a morte, o martírio na cruz. Depois, a própria briga com o Império Romano, de maneira que o Império Romano, quando viu que não conseguia mais ter forças para enfrentar o cristianismo, anunciado já nesse tempo pela Igreja Católica, se rende e toma a Igreja como religião oficial. Mais na frente a gente pode conversar outro dia sobre isso. Então, isso é muito importante para nós, porque o tema chega de novo a nós. Então, essa relação fé e cidadania, fé e política, ela é transformadora quando nós entendemos o Evangelho por um caminho de mudança para alcançar o grande objetivo da fraternidade entre os povos. E a gente sabe que esse é um caminho, faz 2000 anos que Jesus veio, mas antes dele tem aí mais de 2000 anos para trás de luta do povo judeu, querendo também isto. Não é uma coisa simples, é uma coisa difícil, porque toca na questão das riquezas, toca na questão dos privilégios e assim por diante. Então eu desejo que hoje você possa refletir, meu irmão, junto comigo, nessa perspectiva. Quando alguém diz assim, não tem nada a ver religião com política, o que é que você tem por trás? Quando alguém diz, política e religião tem tudo a ver, o que é que você tem à sua frente? Então, na verdade, a sua opinião é a sua posição da sociedade. Se você quer os pobres maltratados, oprimidos, explorados, pense que não tem nada a ver política e religião. Se você quer que os pobres sejam protagonistas da história, aí tem tudo a ver. A fé ilumina a política e a política ensina a fé a lutar. Beleza, por hoje é só. E até o próximo encontro. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na Melhor. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet. Sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Compartilhe um verão mais seguro. Quando se trata da mudança de rotina no verão, o recado é simples. Não misture bebida e direção. Está mais do que na hora de incorporarmos na nossa rotina de verão novas atitudes para respeitar cada vez mais as leis de trânsito. Tenha consciência e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. Respeitar as leis de trânsito torna sua diversão muito mais segura. Compartilhe um verão mais seguro. Uma campanha do Governo do Estado e Detran. Pensou em construir ou reformar? Lembrou Tintas Luxor, a marca especializada em texturas que tem para você os melhores preços e qualidade. A sua qualidade é certificada pela BNT e pelo Inmetro. Visite uma de nossas lojas e conheça nossos produtos e condições em um ambiente aconchegante e excelente atendimento. Loja na Mintas Barros, Roberto Freire e Parnamirim. Além da nossa fábrica no Polo Industrial de Macaíba. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, sempre agradecendo a você que nos acompanha pela TV Natal, pelas rádios associadas e também pela internet. Agora a gente bate um papo com o presidente do Sindisuper, Marcos Antônio Santana, mais conhecido como Marquinho. Marquinho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Marquinho, conta pra gente o que é o Sindisuper.
Bom dia, Hugo, bom dia aos ouvintes, né? Aos telespectadores. E o Sindisuper é um sindicato que foi criado nas lutas dos movimentos sociais, dentro dos sindicatos comerciários, e aí nós desmembramos, houve um processo de desmembramento, e que nós tivemos que fazer esse processo, e nós estamos assim no trabalho, na luta árdua do nosso dia a dia, que faz parte do cotidiano mesmo, e da referência da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E Marquinhos, quais são as atividades do sindicato junto aos trabalhadores de supermercados? Quais são as atividades que você destaca? Assessoria jurídica? Qual tipo de suporte o sindicato leva a esses trabalhadores? Meu amigo Hugo, o que nós levamos para os trabalhadores são as informações, acolher denúncias, formalizar denúncia aos órgãos competentes quando a gente não resolve, porque no primeiro intuito, objetivo nosso é a gente levar para o empresariado que uma determinada situação está inadequada e que a gente precisa de ajustar, né? E aí quando a gente não consegue, dentro desse processo de conversa, de discussão, aí nós encaminharemos aos órgãos competentes, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público, Justiça do Trabalho, né? Que é o TRT, e até os órgãos da saúde também, que são órgãos competentes, dependente do teor da denúncia. Claro, até porque aí envolve até questões sanitárias dos locais, né? A questão do meio ambiente, né? No local de trabalho, isso nós temos trabalhado, e isso é importante e saudável para os trabalhadores e as trabalhadoras. Marquinhos, hoje o sindicato, ele contempla quantos associados aqui no estado? Hugo, nós contemplamos hoje na base da nossa categoria, no geral, nós temos aproximadamente 16 a 18 mil trabalhadores, né? Um setor que emprega bastante, né? É porque há uma rotatividade muito grande, né? Sim. De entra e sai trabalhadores, inclusive hoje com esse processo esse processo aí da reforma trabalhista, que foi muito cruel aí para os trabalhadores, foi um baque, né? Eu estou até discutindo a questão do processo mesmo, das dificuldades que tem os trabalhadores, sim, né? Sim. Até porque o processo, quando se desestabiliza a estrutura sindical, claro e evidente que se desestabiliza a luta do trabalhador, né? Mas o foco assim principal são os indivíduos ali, né? Os trabalhadores. Né? Essa questão desse novo formato de contratação, né? Isso tem ficado muito difícil para o trabalhador, né? Porque esse processo de nova contratação, ela está trazendo e está deixando muitas pessoas indispersas, né? Só para você ter ideia, tem pessoas que foi contratado para uma empresa 10 meses atrás e sequer deu um dia de trabalho, mas também não ganhou R$1. Quer dizer, isso é uma contratação, claro. Aí fica se criando um número de empregos, dizendo, né, o governo, dizendo que foi criado os números de empregos que não condiz com a realidade, né, porque as pessoas, o chamado Você acha que o governo intermitente, né, é o trabalho intermitente, né, esse trabalho aí. E tem muita gente que estava parado e começou a trabalhar por conta própria, né? Os rapazes que fazem Uber Eats, o iFood, esse pessoal tinha uma certa estabilidade, mas tiveram que se esses são ir para outro lugar, né? Pois esses são os informais, Sim. né? Que nem se é contabilizado, porque essas pessoas que são da áreas informais, devemos ter muito mais sensibilidades também a eles, porque esse daí
não tem previdência social para ele, não tem um FGTS, É verdade. não tem um seguro-desemprego, quer dizer, fica desagarrado do processo da lei, né? Então é difícil, é muito difícil, não é fácil. O movimento sindical, ele está vivendo e vive e não irá morrer, porque a luta não se acaba. Marquinho, e também você é pré-candidato a vereador por Natal pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a sua segunda campanha, início de pré-campanha aí, para conseguir uma cadeira na Câmara Municipal. Por que o senhor decide manter a pré-candidatura a vereador? Hugo, uma pergunta bem interessante, bem direta essa sua, mas interessante. Assim, essa questão da nossa pré-candidatura, quando eu digo nossa, é a pré-candidatura que representa os trabalhadores. Defendo a do bandeira, ramo do né? supermercado, uma bandeira específica, mas claro e evidente que uma vaga na Câmara Municipal, claro e evidente que isso não vai se dar somente nos embates da questão de supermercado. Sempre, claro. Mas com essa certeza. é uma linha específica em que nós tiramos para a defesa, né, na Câmara Municipal, que nós possamos ter um representante na Câmara Municipal que defenda e vá para os embates nesse setor de comércio e supermercado de uma forma em geral. Mas estou aí preparado e me preparando aí para essa luta. Afinal de contas, nós estamos ainda numa pré-candidatura e assim, a gente, como muitas águas vão rolar, né? A gente não sabe nem se é candidato ou se não é candidato, por isso que existe o nome pré-candidatura. Pré-candidatura, exatamente. E Marquinho, também teve um encontro do Diretório Municipal do PT no último sábado, quando a vereadora Divaneide Basílio, que é professora, Sim. assumiu o Diretório Municipal lá em Natal. Dentro do quadro do PT, para possíveis pré-candidatos a prefeito de Natal, qual nome o senhor se identifica mais? Rapaz, você já tem um nome muito bacana, um nome muito forte, assim, da companheira Divaneide, até porque ela tem feito um belíssimo trabalho na Câmara Municipal como vereadora. Ela tem muito apelo junto às comunidades também, né? Ela tem feito a defesa dos menos favorecidos, né, nas comunidades, nos bairros, e dentro desse trabalho ela tem construído o nome dela, é um nome forte a gente discutir, mas claro e evidente que o PT tem uma enxurrada de grandes nomes, né, para ser discutido. Tem o nome do companheiro Alexandre Mota, que também foi médico, que é médico e foi candidato ao Senado, teve uma boa votação expressiva em Natal, e são nomes que nós vamos trabalhar, e outros nomes, né? Afinal de contas, o PT em Natal, ele eu diria que é como um inverno, né? Tem muitas águas bacanas para a gente tomar junto aí, e a gente escolher um nome de fato para a Prefeitura de Natal. Mas é isso, enfim, nós estamos na luta. E Marquinhos, como é que você avalia a gestão de Álvaro Dias, o prefeito da capital? Rapaz, Álvaro Dias, pois Álvaro Dias tem feito um trabalho muito clamufado, né? Assim, ele até se tentou. Existe muita crítica sobre as questões dos investimentos em festas, né? As contratações de. Ele tentou fazer um trabalho tipo o trabalho da Vilma de Faria, mas isso não para ele não deu muito. Não colou, né? Não colou, né? E eu acho que ele está. Na minha avaliação, ele ainda está perdido, né? Ele ainda está perdido, apesar que ele pegou uma prefeitura já no segundo
no meio do mandato. Exatamente. Né? Então, assim, ele não se encontrou, ele tem feito algumas... Inclusive, ele tem feito umas críticas muito tristes para nós, quanto representantes das comunidades, e uma das comunidades que ele atingiu foi a questão das rocas, né, da Praia do Meio, né, dizer que ali que era feio, que tinha muita prostituta, muitos maconheiros, isso, aquilo, outro, e é difícil uma colocação dessa natureza, de um perfil de um prefeito. Sem dúvida. Já é feio para qualquer uma outra situação, um outro, né? Imagina, e ele é um prefeito da cidade, não pode estar levando esse tipo de coisas, né? Para, principalmente, a gente que conhece aquela área ali, certeza. Né? Não é a área, viu, seu Álvaro Dias, não é uma área que você fala assim dessa forma, e isso as pessoas fizeram e fazem ainda muita contestação sobre essa fala dele, que ele terá que responder, não é a mim, eu não preciso que ele me responda, mas preciso que ele dê resposta à sociedade. Perfeito, eu queria agradecer imensamente a participação aqui do presidente do Sindisuper, Marcos Antônio Santana, mais conhecido como Marquinho. Marquinho, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Hugo, pela oportunidade da TV estar cedendo esse espaço, e muito obrigado, e estou à disposição para alguns outros convites que isso venha vir, ok? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Marquinho. Olha, Jornal Potiguar Notícias vai fazer um breve intervalo. Não sai daí porque o break é pequeno. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na Melhor. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Pensou em construir ou reformar? Lembrou Tintas Luxor, a marca especializada em texturas que tem para você os melhores preços e qualidade. A sua qualidade é certificada pela BNT e pelo Inmetro. Visite uma de nossas lojas e conheça nossos produtos e condições em um ambiente aconchegante e excelente atendimento. Loja na Mintas Barros, Roberto Freire e Parnamirim. Além da nossa fábrica no Polo Industrial de Macaíba. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o terceiro e último bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, ao vivo pelo YouTube, canal PNTV, ao vivo também pelo Facebook, página Potiguar Notícias, e ao vivo em 12 emissoras de rádio, ao vivo também pela Cabo Telecom e pela NET. Muitas maneiras de assistir o programa. E como anunciado, neste terceiro bloco, temos aqui a vereadora em Parnamirim, Kátia Pires. Ela vai falar sobre pré-campanha, sobre eleições, que serão em outubro, também sobre mandato dela. Kátia Pires, prazer recebê-la
recebê-la aqui novamente. Boa tarde. Boa tarde, meu querido Cefas. Para mim é sempre um prazer voltar aqui a esse jornal tão maravilhoso, tão eficiente, competente, que traz a notícia ao cidadão parnamirinense e ao norte rio-grandense, né? Porque o seu jornal, o Parnamirim Notícia, ele expande, né, para todo o estado praticamente. Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui. Em nome da equipe, agradeço as palavras gentis. Cátia, assunto não falta. Todo mundo em Parnamirim agora, com esse ano de 2020, só fala em política, em pré-campanha. Vou fazer uma pergunta bem ampla. Como é que a senhora, como vereadora, uma vereadora experiente, está vendo essa... qual é o raio-x que a senhora faz dessa pré-campanha pouco antes do carnaval? Como a senhora vê a política de Parnamirim? Como dizem os mais experientes, é nas varandas do veraneio, passando pelo carnaval, que os assuntos relacionados à campanha vão se afundilando, né? Sim. Então, assim, eu posso falar da questão do nosso partido, né, da nossa candidatura, mas o que a gente vê a nível de executivo é que ainda não há um consenso, né, da oposição. Pelo menos ainda não foi anunciado um candidato único, né? Parece-me que as candidaturas estão se colocando individuais, né? Em relação ao atual prefeito, ele já colocou o nome, né, para a reeleição e nós já estamos retornando, no caso eu, vereadora Cátia, estou retornando a Democratas, né? Agora, no mês de março, irá abrir a janela e a gente vai retornar a nossa casa-mãe. A boa filha, a casa torna. Isso. Cátia, e qual a avaliação que a senhora faz do governo Taveira? Olha, Cefas, eu acho que já faz um tempo que eu vim aqui, lá atrás, a gente já comentava sobre isso, né? Na verdade, o governo Taveira, ele tem... É uma gestão diferente da que a gente tem visto. E lá atrás também a gente até questionava, eu digo que eu questionava esse novo modelo pelo fato de algumas coisas demorarem a acontecer, alguns serviços. Mas hoje a gente vê, acompanhando aí a mídia nacional, os movimentos, né, da população, digo o movimento popular mesmo, a opinião pública, é que muita coisa tem que mudar, né? Não existe mais a velha política, não cabe mais a velha política. Então eu vejo o governo de Taveira uma gestão inovadora, né? Ele cuidou muito dessa questão da própria tecnologia, né? Ele é um gestor voltado para esses avanços. Algumas coisas ainda estão para acontecer, mas bem verdade que a central de monitoramento, por exemplo, o foco da segurança, ele foi uma das bandeiras do atual prefeito. Sim. E ele vem realizando o que projetou, né? A central de monitoramento, a criação e instalação da guarda municipal. Agora ele já anunciou que vai convocar mais concursados, né? Essa questão da segurança, a gente vê um envolvimento maior. Em relação à saúde, passaram-se alguns secretários, mas mesmo assim eu estou visitando algumas unidades e eu fiquei impressionada, viu? Vou dizer a você, eu me senti numa clínica particular. Eu visitei semana passada a UBS da Liberdade, do Jardim Planalto e de Primavera. As três com as mesmas características e com a mesma oferta de serviço. A recepção climatizada, porque já tinha nos gabinetes do médico, mas assim, a recepção onde é a porta de entrada climatizada, dando um atendimento prioritário à população. No momento que eu estive lá, todas as três estavam com médico, então essa questão do médico com o concurso já houve um avanço, mas a gente sabe que a problemática de contratar médicos não é fácil, né? Verdade. A demanda não é tão grande e aqueles que chegam para fazer o contrato temporário, eles ficam aqui até que sejam convocados para uma residência, né? Que saia o resultado de se fazer uma residência. Então, há essa rotatividade de médicos aqui fora do concurso por conta desses fatores, né? Fator de carga horária, porque o salário ele é igual a de qualquer município,
mas há a exigência de uma carga horária. Então, isso é uma coisa que dificulta, mas semana passada já foi publicado o novo edital para contratação de mais médicos. Hoje, eu posso lhe dizer que o número de médicos contratados para as unidades de saúde, que era o maior problema, ele hoje, o número de falta de médicos, ele está bem reduzido, um número bem pequeno. Então, a gente vê que foi um progresso muito grande, né? Perfeito. Vereadora, em questão a senhora, quais os projetos da senhora agora na eleição, né? Tentar a reeleição, porque fala-se nos blogs, nas redes sociais, que a senhora nos nomes cotados para vice-prefeita, na chapa do prefeito Taveira. Qual o projeto da senhora para outubro? Bem, eu me sinto honrada, né, de meu nome estar sendo lembrado aí sempre para compor uma chapa majoritária. Sempre defendi que o nome tem que sair da Câmara, tem que sair dos quadros da Câmara, porque tem vereadores competentes, com todo o perfil, né, de agregar a chapa majoritária. Mas eu continuo trabalhando, exercendo o meu mandato, e vou colocar meu nome novamente para a reeleição, para avaliação da população, mas estamos prontas para qualquer desafio. Perfeito. Vereadora, eu entrevistei recentemente no nosso programa na 91.9 a secretária jurídica do TRE, Lígia Limeira. Sim. E ela declarou lá no programa que a mudança na regra eleitoral, que não permite mais a coligação, vai ser uma revolução e que os candidatos têm que aprender a lidar com isso. Vou fazer essa pergunta para a senhora. A senhora já está preparada para essa mudança e em que ela pode afetar a senhora e a Câmara de Parnamirim? Eu me preparei. Eu estou preparadíssima, né? Nós, desde da aprovação, né, da Câmara Federal, com essa nova regra, a gente vem aprendendo todo dia, na verdade. Sim. Mas a gente se antecedeu. O Democrata está apesar de que eu só irei próximo mês, mas como já tinha, o partido que eu estou hoje, ele não alcançou a cláusula de barreira. Sim. Então, eu já tive que providenciar uma nova sigla partidária, né? Nova que a senhora... Nova que já é antiga, E aí a gente foi conversando, abrindo diálogos com os pré-candidatos. Então, assim, a gente está bem tranquilo em relação a isso. A gente debate muito essa nova regra. É realmente totalmente diferente do que que estamos acostumados. Acredito que, quando terminar, os deputados deverão fazer uma avaliação e uma reavaliação, né, para a campanha deles lá, porque é uma nova regra. Se pegar, vai ser maravilhoso, mas também, se for um desastre... E aí vai servir de exemplo. Né? Vereadora, jornalistas, principalmente de Natal, com quem eu tenho a chance de conversar, garantem que a renovação da Câmara de Parnamirim, como de outras câmaras, vai ser grande. A senhora e os vereadores pensam isso, que com essa nova regra a renovação pode ser grande? Veja bem, a gente já está com dois vereadores hoje, na nossa legislatura, que já se declararam que não, aliás, 3, que não irão para a reeleição. Então já tem aí uma renovação de 3, né? Então, acredito que o final é o povo que vai decidir, né? Mas já parte desse princípio que já tem 3 novas vagas, não é isso? Então, assim, a gente vai aguardar o resultado, mas não posso afirmar, até porque a gente tem observado, é uma legislatura competente, atuante, né? E acredito que o povo vai avaliar e vai saber e decidir quem retornará, né? Perfeito. Vereadora, nesses tempos em que a política está tão estigmatizada, vários entrevistados nossos reclamam que às vezes vão para as comunidades e não são tão bem recebidos como eram anos atrás. Qual é a percepção da senhora? A população realmente está desencantada com a política e cabe aos políticos reavivarem esse sentimento nas pessoas? O Brasil no todo, ele tem sofrido, né? A classe política tem sofrido realmente, como diz tem um ditado que diz que por conta de todos pagam, né? Então, assim, é um período realmente de transformação. O país vem, a própria cidadania, ela tem exercido, o cidadão tem exercido o seu papel de cidadania, né? Tem requerido mais, tem cobrado mais. Isso se deve à questão das redes sociais, da internet.
Eu, particularmente, não tenho dificuldade, assim, muito pelo contrário, se você olhar minha agenda, eu tenho reuniões da comunidade toda semana, assim, para não dizer todos os dias, né? Porque a gente faz um trabalho de presença nos eventos, na comunidade, e eu vejo que a maioria dos vereadores também. Agora, é um sentimento de mudança realmente, mas não é só em Parnamirim, né? É no geral. Então, a gente vai ter que aguardar, mais uma vez, o resultado desse trabalho, né? Perfeito. E a produção estava comunicando que o tempo terminou. Gostaríamos de agradecer. Vereadora Kátia Pires, obrigado por ter vindo. Sempre uma satisfação entrevistá-la. E a senhora certamente será convidada outras vezes. Com certeza, eu estarei aqui. Agora ainda mais que tem uma cadeira relaxante ali, que eu adorei, viu? Me chame mais vezes, porque foi ótimo. Com toda certeza, a senhora será chamada. Muito obrigado, sucesso em suas empreitadas. E você que está nos assistindo, fique sempre ligado na gente. Lembrando que hoje, às 17 horas, em parceria com a 91.9 FM a Sintonia do Bem, José Pinto Júnior e Hugo Vieira comandam o programa. E amanhã voltaremos meio-dia. Todos vocês, grande abraço e até mais. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório.